versículo de número 8, está escrito: E veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai e luta contra Amaleque, e amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado, e as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e ao seu povo a fio de espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro, e repita-o aos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Quando nós falamos de saída do Egito, principalmente numa visão veterotestamentária, nós trabalhamos usando o Antigo Testamento como tipo, como sombra. Pastor Carlos, o que seria isso? Nós identificamos características do Antigo Testamento que vão ser esclarecidas no Novo Testamento. Alguns preferem chamar isto de visão progressiva, ou seja, conforme os textos vão avançando, a história vai progredindo, algumas coisas que estavam obscuras vão tornando-se mais claras para nós. Principalmente a associação que nós, Igreja de Cristo, fazemos com a festa da Páscoa. A festa da Páscoa para nós é uma festa muito próxima, muito íntima, dada não só a libertação, mas o uso da expressão paulina nas suas epístolas, que chega a afirmar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que fica nítido. Assim como os hebreus são libertados do Egito, nós também somos libertos do pecado. A diferença é que quando nós falamos de sair do Egito, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é: quem sai do Egito, sai para chegar em Canaã. Todas as vezes que falamos de sair do Egito, naturalmente chegar em Canaã é o segundo pensamento vinculado de uma forma imediata. Isso não está errado. Isso está muito em conformidade com os textos bíblicos. Nós poderíamos aqui passar citando textos do Pentateuco e também citando textos dos profetas acerca disso que eu acabei de falar para os irmãos, e de que todas as vezes que saímos do Egito, iremos em direção a Canaã. Mas talvez o texto mais célebre, mais citado sobre isto, seja Gênesis 12 e Gênesis 15. Esses dois textos estão associados com a saída do Egito. Primeiro, Gênesis 12, Deus diz para que Abraão, até aquele momento chamado de Abrão, saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que Deus havia mostrado a ele, que Deus o mostraria ou o levaria. Perceba que o desejo de Abraão, em todos os outros textos, e principalmente em Gênesis 15, é um desejo por filhos. Abraão nunca desejou de forma direta uma terra quem está dando é Deus. Talvez daí a nossa associação de terra prometida, uma terra que de fato está envolta com propósitos. Gênesis 15 é a mesma ideia. Se Gênesis 12 Deus está fazendo uma proposta para Abraão, uma promessa para Abraão, em Gênesis 15 essa promessa será redirecionada não só ao velho patriarca, mas também à sua posteridade. E você se recorda do texto: Abraão está sentado à porta da tenda, está queixoso, e Deus se apresenta a Abraão dizendo: por que você está se queixando? Eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo. De uma forma muito clara, Deus está dizendo ao patriarca: você não precisa se queixar de coisa alguma. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Sou seu amigo, sou seu escudo, sou sua recompensa,
sou a sua certeza, e assim sucessivamente. E Abraão diz: sei que tudo que tu tens me dado é bom, porém, quem herdará tudo aquilo que tu tens me dado? Eu ainda não alcancei filhos. O único filho que posso ter, ou que pode herdar o que tenho, é o Eliezer, o escravo da Damasceno. Disse: não, o seu escravo não herdará tudo aquilo que eu tenho te dado. Olha as estrelas. Abraão não as conta, ok? Abraão só as contempla. E nessa ação contemplativa de ver as estrelas e perceber que são incontáveis, Deus diz a Abraão: assim será a sua descendência. Abraão creu, e isto lhe é imputado por justiça. Irmãos, para a justiça ser justa, eu sei que isso parece paradoxal e confuso, ela precisa do que nós chamamos de equidade. Equidade é quando a justiça dá a cada uma das partes aquilo que lhe é por direito. Abraão creu, tem direito de receber, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe, e é galardoador daquele que busca. Deus gosta de presentear os seus servos, e principalmente aqueles que buscam a sua face. Abraão oferta o sacrifício a Deus, uma coluna de fumaça de fogo, visitam esse sacrifício. Enquanto essa coluna está passando, Deus continua fazendo promessa. E a mesma promessa de Gênesis 12, mas como eu disse aos irmãos, direcionada para a sua posteridade, está associado nesse texto de Gênesis 15, diretamente o êxodo, a saída do Egito. Se não vejamos, e a tua semente será possuída, e a sua semente será peregrina em terra estrangeira durante 4 gerações. E depois que essas gerações, o tempo se cumprir, e a taça da ira desses povos se encherem, eu retirarei o teu povo, possuído com fazenda, para a terra que eu te prometi. Tanto a fazenda, como a saída, a servidão, 4 gerações, tudo está intimamente coligado com o contexto do livro do Êxodo. Então é natural que ao falar de quem sai do Egito, Canaã venha diretamente à sua cabeça. No entanto, eu tentarei provar para você que Canaã não é o evento principal. Canaã é o foco dos hebreus e é o cumprir da promessa de Deus. Porém, existe um segundo evento que passa despercebido quando nós lemos o livro do Êxodo. E qual é o evento despercebido? Prestarão uma festa a mim, farão um concerto comigo, e assim sucessivamente. Então, antes de chegar em Canaã, existe uma pausa que Deus quer fazer no Sinai. Vou repetir para os irmãos: depois que se sai de Canaã, da terra do Egito, Deus não te leva diretamente para a promessa. É necessário uma pausa lá no Monte Sinai. Por que essa pausa ela é muito importante? Porque para nós pentecostes, pastor, está intimamente associado com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito de Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Lembrando que a palavra virtude no grego é dinamis, que significa poder real, poder em ação. Na concepção cristã, e é o que nos importa, o pensamento neotestamentário sobre as páginas do Novo Testamento, Pentecostes para nós é o recebimento do Espírito de Deus, não numa ação regenerativa, mas numa ação de carisma, de dons, de potência, de dinâmica, de instrumentalização. Já no Antigo Testamento, Pentecostes não tem esse sentido. Pentecostes é, até hoje, celebrado pelo povo judeu, segundo o livro de Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 1, que diz: e estas são as vossas solenidades, convocações e reuniões santas. Amados irmãos, tanto Páscoa, Pentecostes e também tabernáculos não são feriados, são feriados para nós ocidentais, que não somos judeus, mas para todo aquele que é circuncidado. Sobre a ótica do texto de Êxodo 23, versículo 1, que eu acabei de citar aos irmãos, todo e qualquer judeu, querendo ou não, é obrigado a guardar essas festas, porque não são festas, são mandamentos, solenidades
convocações e reuniões santas. Logo, Pentecostes para eles é o 50º dia após a celebração da Páscoa. Celebrou a Páscoa, conta-se 49 dias. Quantos dias, irmãos? Essa contagem de 49 dias é chamada de contagem do Homer dentro do judaísmo. O 50º, Pentecostes. Ou seja, Pentecostes para o povo de Deus não é o recebimento do Espírito de Deus. E como eu estou pregando no Antigo Testamento, eu preciso explicar para vocês o contexto. A celebração de Pentecostes, chegar no Sinai, Êxodo 3, versículo 18, é o recebimento do mandamento de Deus. Para a igreja, desce o Espírito com dons carismáticos. No Antigo Testamento, desce a lei de Deus, que está figurada nos 10 mandamentos que Moisés que Deus escreve sobre as pedras, e depois Moisés terá que talhá-las, porque a primeira pedra ele quebra, e você conhece o texto. Esses 10 mandamentos, na verdade, não são 10 mandamentos. Existe um rabino muito famoso chamado de Maimônides ou Rambam. Ele é chamado dessas duas formas. Ele escreve um livro muito famoso e muito utilizado principalmente nas academias teológicas, chamado de Mishnei Torá. Esse livro chamado Mishnei Torá é uma catalogação de todos os mandamentos da Bíblia Sagrada. Vou repetir, ele foi de Gênesis e todos os textos procurando os mandamentos, e ele chegou a um número específico: 613 mandamentos bíblicos. Esses 600 mandamentos bíblicos, na verdade, não são chamados de mandamentos na língua hebraica. Na língua hebraica, mandamento vem da palavra mitzvah. Mitzvah significa preceito. Só que dentro da palavra hebraica, quem está comigo, diga amém. Então, para atenção, nós vamos chegar lá. Eu não espero te cansar, mas eu preciso te explicar aqui o contexto. Aqui no português, o nosso idioma, ele vem da origem do latim, na sua grande maioria, ou do grego. Então, quando eu quero descobrir o significado das palavras no português, o que nós chamamos de etimologia, eu visito o latim e visito o grego. E hoje em dia aí, a garotada está usando muito expressões americanas, mas que são mais gírias, não são palavras de fato que estão dentro do nosso vocabulário português. O português é latinizado, só que o hebraico não. O hebraico é um idioma que nasce dentro do próprio idioma. Então, próprias palavras hebraicas serão radicais para as outras palavras. Eu vou te explicar. Da palavra mitzvah vem a palavra tsavá, que significa aproximar e etc. Ou comando. Então, mitzvah, preceito, tsavá, comando, que vem do aramaico zavita, que significa conectar. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Na mentalidade do judeu, até os dias de hoje, quando você cumpre o mandamento que Deus ordena, que está ligado a Pentecostes, você não está só, de forma obrigatória, cumprindo a vontade divina. Atrás desse cumprimento existe uma conexão. Ou seja, Pentecostes, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, também é um símbolo de unidade, conexão, aliança, proximidade e relacionamento. Ou seja, antes de chegar na terra prometida, Deus quer fazer aliança com o seu povo e trazer intimidade. Deus nunca cumpre promessas sem antes gerar intimidade. Primeiro intimidade, para depois vivenciar grandes promessas para a glória do Deus Pai. De alguma forma, essa caminhada aqui sobre o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 18, seriam de 3 dias. Quantos dias? 3. Torna-se 50 dias. Eu não tenho nenhum texto na Bíblia Sagrada que eu possa falar para os irmãos: a Bíblia diz isto, e é por causa disto que Deus estica a caminhada. Só posso dizer que pela rebeldia do povo, Deus precisa tratar. Mas duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, quando sai do Egito até chegar no lugar da intimidade, vou chamar Pentecostes de intimidade porque é assim: quando sair do Egito para viver uma intimidade e uma aliança com Deus, não será uma caminhada fácil. Por que não será uma caminhada fácil? Meu querido pastor presidente,
Na Bíblia Sagrada, Egito sempre é descida. Não existe nenhum texto que alguém diz, subirei ao Egito. Egito só desce. Em Jerusalém, sempre é subida. Quem sai do Egito é obrigado a subir. E como é que se sobe? Comendo o cordeiro da Páscoa. Comer é uma ação de internalizar. Então, quando você come alguma coisa, você está pegando algo do lado de fora e colocando para o lado de dentro. Ou seja, quem coloca o cordeiro para dentro não pode mais descer na vida. Quando o cordeiro chamado Cristo entra na vida de alguém, este alguém caminha subindo para uma terra prometida, Jerusalém celestial. Quem está entendendo, diga glória a Deus, por favor. Então todos vocês, ou a grande maioria que aqui está, os que são cristãos, colocaram Cristo para dentro, aceitaram, confessaram Jesus como seu Senhor. Nesse exato momento, sua bússola é mudada. Nós que estamos descendo para o inferno, agora estamos subindo rumo a uma terra prometida. Só que este caminho de subida não é um caminho fácil. Subir para a terra prometida não é um caminho tranquilo. Haverá, segundo o texto do Antigo Testamento, duas guerras relatadas. Primeira guerra, guerra contra o Egito. Segunda guerra, Êxodo capítulo de número 17, guerra contra Amaleque. Primeira guerra, os hebreus não vão guerrear. Repito, primeira guerra, hebreu não tem força para guerrear, porque quando éramos escravos do Egito, que é típico do mundo, ninguém tem força para sair do Egito porque quer. Isso é uma heresia que nós chamamos de pelagianismo ou semi-pelagianismo. Todos nós só estamos subindo, não porque somos fortes, não porque somos bons, mas porque diz a Bíblia, é com mão forte o Senhor tirou o seu povo da escravidão. Ou seja, você estava no forró, você estava numa rocha, você estava na cachaça, até queria sair, mas a escravidão era muito pesada. Mas o Espírito de Deus, um dia que você entrou na Assembleia de Deus, através dos louvores, através da palavra, foi espancando o Egito que está em você, e pela sua eterna graça, nos tirou do caminho de descida para um caminho de subida para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Ora, irmãos, a primeira guerra, ninguém luta, é Deus quem arranca, é Deus quem vence. Por isso a palavra Páscoa no hebraico vem da palavra Pessah, e a palavra Pessah dá um sentido de golpear. É Deus que, como eu vou aqui, me perdoe aqui a ilustração coloquial, tá? Me perdoe aqui, para a gente também não ficar muito, sabe, assembleano de açúcar não é assembleano, né? Então a gente tem que ser aqui sincero. É como se Deus colocasse duas luvas de boxe e dissesse: você não vai espancar mais meus filhos, você não vai mais espancar eles, agora a briga é comigo. Então Deus pega o seu povo, coloca para trás e vai derrotando um Deus atrás do outro, um Deus atrás do outro, para que só o nome dele seja glorificado e toda a cantanhede saiba que ele é Deus. Porém, depois que você está subindo, as guerras não param. E aí nós chegamos no texto de Amaleque. O texto de Amaleque é a segunda guerra, só que esta guerra é completamente diferente da primeira. Pastor Carlos, por que essa segunda guerra ela é completamente diferente da primeira? Simples. Primeiro ponto a ser notado: é uma guerra que antecede o Pentecostes. É a guerra que antecede Pentecostes, o que nos traz uma grande lição. Antes de grandes promessas, sempre haverá grandes guerras. Antes de grandes intimidades, sempre haverão grandes batalhas. Segundo ponto a ser interessante notado é que existe no Antigo Testamento 6 mandamentos que Deus diz: não se esqueça desses acontecimentos. Vamos expressar melhor. Existem 6 acontecimentos. Quantos acontecimentos, irmãos? 6. Não se canse, por favor, não se canse. Quantos acontecimentos? 6 acontecimentos que Deus dá uma ordem expressa: não se esqueça disso. E é levado como mandamento. Versículo 3: não se esqueça da saída do Egito.
Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Não se esqueça da revelação do Sinai, Pentecostes. Deuteronômio capítulo 9, versículo 7 ao 12. Não se esqueça do bezerro de ouro. Deuteronômio capítulo 24, versículo de número 9. Não se esqueça da língua venenosa de Miriam. Existe também Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Para os judeus, não se esqueça do sábado. E Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Não se esqueça de Amaleque. Amados irmãos, olhem para cá. Amados irmãos, olhem para cá. Pastores, obreiros, é muito estranho. Existem muitos inimigos marcantes para o povo de Deus. Quer ver? Roma, Babilônia, Senaqueribe, Adadezer, Ben-Hadad. Esses aí são sírios, né? Ben-Hadad, Azael, Golias, uma infinidade de adversários. Mas só tem um adversário que Deus está dizendo: não se esqueça dele, não se esqueça dele. E esse adversário é exatamente Amaleque. Nasce-nos uma pergunta: ora, para quem está subindo? Quantos estão subindo? Diga glória a Deus, por favor. Para aqueles que estão subindo, Deus está dizendo: suba para a minha promessa, suba em direção à minha salvação. Só não suba esquecendo que você tem um adversário, Amaleque. O que é que Amaleque tem que os outros não têm? Lembra que eu pedi para você manter a Bíblia aberta? Deuteronômio capítulo de número 25, versículo de número 17. Eu estou cansando os irmãos ainda aguentam ouvir Bíblia? Diga amém, por favor. Chegaremos lá. Tem algum obreiro aí bom de leitura que consegue ler? Posso usar você? Posso? Deuteronômio capítulo de número 25, meu querido líder. Deuteronômio 25. Isso, a partir do versículo 17. Leia comigo. Quando eu pedir para você parar, você para. Vamos lá? Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito. Lembra-te do que Amaleque fez quando você saiu da onde? Da onde? Primeira coisa que você deve gravar. Por aí, primeira coisa que você deve gravar: Amaleque não ataca escravos. Amaleque não ataca quem está descendo. Amaleque só ataca quem está subindo. Enquanto você estava descendo na vida, enquanto você estava escravo do Egito, Amaleque não te afrontava, Amaleque não te perseguia. Mas quando você colocou o cordeiro para dentro e você começou a subir em direção a Pentecostes, em direção à intimidade, em direção à aliança, Amaleque resolveu atacar. Continue a leitura para nós. Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Segura. Quando te saiu aonde? Após ti. Quando te saiu após ti. Segunda coisa que você precisa notar: ninguém provocou Amaleque. Irmãos, olhem para mim, por favor. Amaleque não precisa ser provocado. Quando o nosso irmão aqui está lendo, nosso querido líder, nosso diabo, e ele leu aqui claramente: lembra-te do que Amaleque te fez. Quando você saiu, algumas traduções dizem: ele te foi ao encontro. Ninguém queria briga com Amaleque. Amados obreiros, ninguém quer briga com Amaleque. O povo de Deus só quer subir. Nós só queremos subir. A gente não quer confusão com Cantanhede. A gente não quer uma briga com a prefeitura. Nós não queremos briga com São Luís do Maranhão, nem nenhum outro lugar. Nós só queremos subir em paz. É só o que nós queremos. Ou seja, por favor, pare com essa conversa que quase beira o demoníaco. Isso não existe. Essa queixa da Assembleia de Deus que diz: olha, foi eu começar a pregar e a luta apertou. Isso é uma mentira. Luta não vem só para quem prega, luta não vem só para quem canta. Deixa esse louco. A luta vem para quem sobe. Está subindo? Se prepare, que Amaleque te sairá ao encontro. Continue. E não temeu, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Muito obrigado. Olha para mim, quem ainda está, meu filho, diga amém, por favor. Existem
a terceira característica. Terceira, Amaleque não te ataca pela frente, Amaleque te ataca na retaguarda. Então Amaleque fica te assistindo subir e fica só na estratégia. Como é que eu vou parar essa mocidade? Essa mocidade, se subir um pouco mais, vai ficar muito íntima. Eu não posso deixar com que a mocidade de Cantanhede viva Pentecostes. Eu não posso deixar com que estes jovens da Assembleia de Deus de Cantanhede cheguem no lugar da intimidade. Como é que eu faço então? Vou pegar eles pelas costas. Por que pelas costas? Como o nosso querido obreiro leu, quando você está cansado, é fadigado, meu Deus, Amaleque não te ataca forte. Amaleque não te ataca quando você está orando. Ele fica esperando, dizendo: uma hora eles cansam, uma hora eles fatigam, porque o caminho de subida cansa. O caminho de subida é doloroso. O caminho de subida vai causando fadiga. E quando você vai fraquejando, pertinho da promessa, pertinho de Pentecostes, Amaleque diz: agora sim, eu vou atacar vocês. Aí Deus diz uma coisa muito confusa. No capítulo 17 ele diz: não se esqueça de Amaleque. Sim ou não? Sim. Mas no capítulo 25 ele diz: risque Amaleque da memória. O que os judeus fazem até hoje, meu querido pastor presidente? Lembram de Amaleque um dia só, na festa de Purim, na festa de Esther. Porque eles dizem que Amaleque de fato é uma pessoa física, mas que representa. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou dizer para que os irmãos não me interpretem mal, porque palavra falada é como flecha tirada, não volta para o aljava. Então tem que ser muito claro. Ele representa um espírito, mas espírito não desencarnado, um encosto, essas loucuras de neopentecostal. Ele representa uma intenção que não morre. Todo o tempo, de geração em geração, Amaleque se levanta. Vou repetir: Amaleque se levantou em 2019, se levanta também em 2020. Amaleque se levanta em 2021, também se levanta em 2022. Amaleque torna a se levantar em 2023. De geração em geração existe uma intenção de paralisar o povo de Deus, de viver Pentecostes. Mas o único jeito de vencer Amaleque é um segredo muito paradoxal, contido no texto do capítulo 17. Mas eu acho que você já cansou de ouvir, você está chateado, você não quer mais ouvir a palavra de Deus. Só quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor, se você ainda quer ouvir. Maravilha? Vamos lá. Primeiro, permita-me aqui usar uma interpretação judaica. Por quê, pastor? Porque Amaleque não é um mandamento para a igreja, ele é um tipo, um símbolo, como eu disse. A palavra Amaleque é composta de 4 letras no hebraico: Ain, Mem, Lamed e Kof. Essas 4 letras são as iniciais de uma palavra. Ain vem da palavra Ika, Mem, Megametô, Lamed, Lechachinis e Kof, Kirirut. Essas 4 palavras significam que o objetivo de Amaleque é gerar frieza. O objetivo de Amaleque é gerar frieza. Pronto, chegamos no clímax da mensagem. Todas as vezes que você decide ter uma intimidade com Deus, a frieza vai tentar te visitar. Todas as vezes que você se propõe a orar de madrugada, a frieza vai tentar te dar uma rasteira. Todas as vezes que você está subindo em direção a Deus, a frieza vai tentar te visitar pelas costas. Nessa guerra, você não pode ficar parado. Repito, nessa guerra, você não pode, não deve ficar parado. Por que, pastor Carlos? Olha o que diz o texto. Moisés olha para Josué e diz: não dá para ficar assistindo ao esfriamento, não dá para ficar permitindo com que a frieza tome essa mocidade, tome as irmãs e tome os obreiros. Como é que se vence frieza? Josué, pega a sua espada e os valentes e vai para o campo de batalha. Eu, Arão e Ur, subiremos ao cume do outeiro. Eu levantarei as minhas mãos. Então a guerra é uma ação dupla. Moisés com a mão erguida aqui, Josué com a espada desembainhada lá. Quem está comigo ainda, diga amém, por favor. Só se vence a frieza assim. A frieza não dá para se vencer, pastor, com os braços cruzados. Frieza não se vence assistindo o culto. Culto não se assiste. Quem quer viver Pentecostes, quem quer ter intimidade, não pode ficar aqui olhando um para a cara do outro.
enquanto um está no cume do outeiro, o outro tem que estar com a espada desembaiada sobre as suas mãos. Agora percebe, irmãos, como o texto é estranho. Como assim estranho? Diz a Bíblia Sagrada, e não eu, que enquanto Moisés estava com a mão erguida, o povo vencia ou perdia? Vencia. Muita pouca voz. Vencia ou perdia? Vencia. Mas a Bíblia diz que quem venceu Amaleque foi Josué da espada. Ué, quem é que está vencendo? É Josué, que é um bom espadachim? Ou é Moisés que está com a mão erguida? É um casamento. Qual é o casamento? Ergue-se a mão no cume do outeiro para dar de espada lá fora. Ou seja, é uma ação dupla. Para a vida terrena com a espada fluir, você tem que estar com a mão erguida aqui dentro para a glória do nome de Jesus. Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Sim ou não? Levante a tua mão mais alto que você puder. Isto. E não baixe a sua mão e olhe para cá. Olhe para cá com a mão erguida. Olhe para cá com a mão erguida. Diz a Bíblia que em determinado momento a mão de Moisés vai cansando. E não cansa por causa de pecado. E não cansa por causa de falha. Cansa porque a batalha é longa. Mas quando a mão vai cansando, Arão segura de um lado, um segura do outro, como se estivesse dizendo: se você vencer a frieza, eu também venço de tabela. Se você vencer Amaleque, eu também canto o hino da vitória. Então façamos como a Bíblia diz: pegue um na mão do outro, por favor, na mão do outro, na mão dele, na mão dela, na mão dele. Chacoalhe a mão dele, chacoalhe a mão dela e diga: Deus plantou a Assembleia de Deus em Cantanhede para incendiar essa cidade, e vivemos um momento de intimidade inexplicável. Oh glória, só quem é de guerra, um minuto de glória a Deus. Se você só que vai guerrear, toque esse teclado, meu filho, eu espero você guerrear. Guerreia, guerreia, um minuto de glória. Fecha os olhos, abre a boca. Só se vence a frieza com a mão erguida. Só se vence frieza com a mão erguida. Meu Deus, do meu lado direito alguém já está com a mão erguida. Do meu lado esquerdo as irmãs também vieram batalhar. Amaleque, seu imundo, batinha tirada da cidade de Cantanhede. Nós viveremos um avivamento genuíno. Eu espero você adorar. Tem glória a Deus aí, você vai deixar a frieza te pegar. Tem glória a Deus aí, você só veio participar do congresso porque tua mãe mandou. Vai ter glória a Deus, você está envergonhado. Vai ter glória a Deus, você vai deixar a pereza te vencer. Eu convoco os 300 de Gideão. Eu estou pregando para os valentes de Davi. Abra a tua boca e dá uma rajada. Amaleque será paralisado. Bendito seja o nome. Eu sinto uma graça do canto. Rebassarabacana. Você pode falar em outras línguas. Você que é batizado no Espírito Santo. O diabo tentou da direita, o diabo tentou pela esquerda. Amaleque até tentou paralisar esse congresso. Ele tentou botar escada, ele tentou botar bagunça. Mas eis que o povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, que a ele pertencer. Cadê os guerreiros de Cristo que estão com as mãos erguidas? Maravilha! Vamos para. Eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Segura só um minutinho aí para mim. Não sai daí. Segura só um minutinho que eu preciso encerrar. Quem quer ouvir o final, diga glória a Deus, por favor. É um padrão. É um padrão. Nós poderíamos ficar aqui meses e eu te mostrando texto atrás de texto, que esse espírito de frieza, irmão, a palavra espírito é uma palavra polissêmica. Me perdoe porque a gente está acostumado com o negócio de teologia e fica com esse vício linguístico. E é errado, é errado. A minha função como pastor é ser teólogo. A teologia não gera fé, mas ela explica a fé. E a minha função enquanto teólogo é simplificar o complicado. Então eu vou explicar aqui. Essa intenção de gerar frieza, ela é um padrão. E eu vou citar um sobre a ótica do Novo Testamento. Nós podemos aqui ficar um atrás do outro. Eu vou citar só um aqui para você prestar atenção. Mateus capítulo de número 4. E Jesus é conduzido para o deserto pelo Espírito de Deus para ser provado
E depois de 40 dias e 40 noites jejuando, teve o que, irmãos? Essa palavra teve fome no grego não é fome, é morto de fome, passando mal de fome. Compreende isto? Então Cristo estava padecendo, faminto, e aí o diabo aparece. Os irmãos notaram alguma coisa? O diabo não aparece no 10º dia, no 15º, no 20º dia. Ele só aparece quando a necessidade surge. Enquanto não tem necessidade. Meu Deus! Ele é oportunista. Obrigado, pastor. Frase perfeita. Ele é oportunista. Ele não aparece quando tudo está bem, senão ele não consegue provocar a tentação. Provocar. Então ele só aparece quando há necessidade. Quando ele percebe que Cristo está. Entenda a expressão, porque ele é 100% Deus, 100%. Isso foi resolvido nos concílios. Como o homem chorou, teve sede, fome e etc. Como Deus nunca pecou, ungido, plenamente santo, atributo poderoso e etc. Mas fisicamente, por favor, não espiritualmente. Quando a gente está com muita fome, dá fraqueza ou não dá, irmão? É nesse sentido. Então Cristo está ali no momento de cansaço, como diz o texto, no momento de fragilidade. O que o diabo faz? Ele aparece e diz: ué, e olha como é que ele faz para gerar frieza. E aqui encerra. Você, irmão, não leia a Bíblia correndo. Você não precisa nem falar grego, é só você perceber o detalhe. Olha a proposta dele: se tu és filho de Deus, se tu és, é uma condicional. Por que condicional? Eu vou trocar por miúdos. O diabo está dizendo assim para Cristo: ué, filho de Deus fica com porta de emprego fechada? Ele não tem a chave que abre porta? Ué, filho de Deus fica com câncer? Ele não é o garrafado de cura de enfermidade? Ué, tu não é filho de Deus? Por que todo mundo está bem e você está mal? Ué, tu não é filho de Deus? Então ele coloca a identidade em xeque para caducar quem você é. Então o que ele faz? Só consegue confundir quem você é quando você está no momento de fragilidade. Aí Cristo dá a senha. Qual é a senha? Para trás de mim, diabo. Quem disse que só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá? Para encurtar, você conhece o texto de cor e salteado. Agora preste atenção nisso. Depois do ataque de Amaleque, eles chegam no Sinai. Eles chegam aonde? Chegam aonde? E o Sinai muda a vida dos hebreus. Não é Canaã. Eu vou provar na Bíblia. Canaã é boa, mas se não viver Pentecostes, Canaã não faz sentido. Quer ver? Deuteronômio capítulo 8. Se vocês ouvirem, guardar e praticar os mandamentos, Pentecostes, vocês viverão. Deuteronômio, se não me engano, capítulo 20, das suas vezes de maldições, não é isso? 20, 21, não é isso? 20, ele diz: olha, se você ouvir, praticar e guardar, a bênção acompanha. Deus não pode mentir. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, 8 e 9. No versículo 9, para a gente estudar, ele diz: quando você chegar em Canaã, ninguém tem fome. Juízes capítulo de número 6. Já estão em Canaã e estão passando fome. Como é que Deus diz que quem pisa em Canaã não tem fome? E Juízes 6, a história de Gideão, estão passando fome. Não é Deus que muda a sua promessa, é o povo que não respeita Pentecostes. Está entendendo? E Israel voltou a praticar aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Quebrou a aliança, você pode morar no melhor bairro de Cantanhede. Quebrou a aliança, você pode morar no melhor bairro, na melhor casa de Maranhão inteiro. Se Deus não estiver com vigia, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, porque sem Deus nada podeis fazer. Ou seja, atrás de todo ataque tem sempre uma grande vitória. Depois que Cristo é atacado pelo diabo e vence, obviamente, o diabo, diz a Bíblia que os anjos descem no deserto e preparam uma mesa. Já era para você ter dado glória, mas é você mais claro. Não é que você não entendeu, sou eu que estou pregando mal, porque pregar é fixar bem. Então eu vou explicar melhor. O mesmo Espírito que conduziu para o deserto deveria ser, em tese, o mesmo Espírito que retiraria. Mas o Espírito está dizendo para Jesus: para eu te dar vitória, eu nem preciso te arrancar do deserto. Venceu a frieza, tem mesa preparada. Palma da mão voltada para cima, que eu vou concluir agora. Palma da mão voltada para cima, Senhor, para receber, para receber, para receber, para receber. Você acha que quando você levanta a mão aqui, você está levantando à toa? Você acha mesmo que quando você está aqui clamando,
clamando, buscando, mão erguida para o céu e a espada na outra. Isso aqui é perda de tempo. Enquanto você está aqui, desde as 19 horas, com as mãos erguidas e com a espada desembainhada, Deus me trouxe do Rio de Janeiro para te dizer, sem medo de errar: prepare o culto de ação de graça, porque tem mesa preparada no deserto para você. Só quem quer esta mesa, fica de pé comigo, glorificando a Jesus. E você me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Bata na mão de 3 crentes e diga para ele: tem mesa preparada no deserto para quem não baixa a mão. Tem mesa preparada no deserto para quem não para de adorar. Tem mesa preparada no deserto para quem vive Pentecostes. Tem mesa preparada no deserto para quem tem intimidade. Tem mesa preparada no deserto para quem vence o diabo. Tem mesa preparada no deserto para quem está escapando com a espada do Espírito de Deus. Tem mesa, 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 tem mesa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Um é Arão, outro é outro é Moisés. É só pela fé, é só pela fé que eu não acredito em passe de máscara, mas eu acredito no nome de Jesus. De 3 em 3 aí, agarra alguém aí, em nome de Jesus, que a gente vai orar agora. De 3 em 3, de 2 em 2, só não deixa ninguém de fora. Pode até colocar um quarto aí no meio, pode colocar um quarto no meio. É assim que a mocidade cantanhede vai crescer. É com a mão erguida e com a espada desembainhada. É com a mão erguida e com a espada. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Está sentindo também aí? Oh glória! Está sentindo também aí Jesus dizendo: eu vou